Quando você quer aumentar a tua massa magra, ficar mais definida, é fundamental o treino de força. E a grande maioria das pessoas, às vezes, vai fazer uma caminhada ou faz um treino mais fofo, que a gente fala, um treino mais leve, não levanta peso. E aí a mágica não acontece. Então, da mesma forma que na nutrição, se não tiver aliados, na parte da dermato também, né? Então, não adianta somente você tratar a pele e o resto lá, como a gente está por dentro, não está sendo, né, tendo esse cuidado um pouco especial. Então, quando a gente fala em aumento de massa muscular, né, esse volume ou essa definição, a pessoa já acha que ela vai ficar fortona, grande, sim, e não é bem por aí, né? Existe esse mito. Esse mito. E o básico, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma dieta para emagrecimento, tira todo o carbo, tudo mais, perde massa magra. Então, tem vários fatores que podem influenciar nisso. Eu acredito que quando a pessoa chega para você e busca um tratamento, por exemplo, para flacidez de pele, ela diferencia de paciente para paciente, assim, o resultado, a resposta? Quando que você vê, doutora, que esse indivíduo tem uma resposta melhor ao seu tratamento? Sim, eu percebi essa questão dietética já há muitos anos atrás, observando mulheres, às vezes que não faziam tantos procedimentos, não faziam toxina botulínica, numa época que nem existia bioestimulador de colágeno, estou falando isso lá de 15 anos atrás, até de 20 anos atrás, e percebia já que alguns indivíduos, homens e mulheres, já estavam muito bem para a idade. E eu comecei a observar quais eram, então, os hábitos de vida dessas pessoas que faziam com que elas estivessem melhor do que outras. E foi nessa anamnese, nessa conversa, assim, com todos esses indivíduos que eu fui percebendo que aquelas pessoas que se alimentavam adequadamente, que tinham sono regular, que faziam treinos de musculação e faziam uma atividade física regularmente, elas eram muito melhores do que outras pessoas que não tinham esses hábitos de saúde. E através disso eu fui aprofundando então meus estudos em relação a esses hábitos de vida. Então hoje o que a gente conclui? Não adianta eu como dermatologista estar te ajudando, estar colocando ali um construtor, um bioestimulador de colágeno, um laser, estar ativando a sua pele, se você não coloca os ingredientes necessários para a construção disso. Então a alimentação ela é fundamental e é o que você falou, tanto a ingesta proteica como a ingesta também de carboidratos e dos outros elementos, das vitaminas, os sais minerais, tudo isso é um conjunto para que os nossos tratamentos também tenham a eficácia necessária, para que você chegue bem lá na frente, que você não envelheça tanto, né? Porque isso tudo essa oxidação que a gente acaba tendo durante o envelhecimento é muito devido aos maus hábitos de saúde. E a dieta é fundamental nisso. A gente sabe que o açúcar é um dos grandes envelhecedores. Então, se você faz esse preparo do terreno antes, você já chega melhor lá na frente. E quando você está lá na frente e também tem esses hábitos de saúde agregados aos tratamentos, daí sim você tem um sucesso muito maior. Às vezes, você fazer um bioestimulador de colágeno, vou te dar um exemplo, um Sculptra, um Radiesse, numa pessoa, por exemplo, vegana, que não faz uma reposição adequada de proteína, o resultado é pelo menos 50% inferior ao resultado de alguém que se alimenta corretamente. Isso mesmo, faz total diferença a alimentação de um vegano ou um vegetariano, de um indivíduo que consome a quantidade de proteínas o suficiente. E isso que você falou é bem importante, porque a grande maioria das pessoas não pensa em organizar lá por dentro, organizar a casa e já chega, não, eu comprei tal suplemento porque a minha vizinha está usando colágeno e não sei o quê, e começa a fazer tudo sem saber o que está fazendo. E aí a pessoa se frustra, porque ela não vê o resultado. Então, eu fiz uma vez o bicho... eu não achei que deu tanto resultado assim. Exato. Mas ela não está fazendo também o que precisa. Isso. Eu tive uma clínica de estética por 10 anos e eu sempre falava para os clientes o seguinte, não adianta você vir... É igual a medicação para emagrecer. Você vai lá em busca de um milagre que não é assim. Ela acha que ela vai lá e ela não precisa tomar água, ela não precisa se alimentar direito, ela não precisa treinar, que aquilo ali vai resolver o problema. Às vezes dá uma ajudada, eu digo que auxilia, melhora, né, de alguma forma, só que não resolve o problema. E Exato. Na grande maioria das vezes, principalmente mulheres, o problema está na alimentação. A pessoa não consome a quantidade suficiente de proteínas, não faz o treino igual eu falei. Então, mulheres, na grande maioria que eu vejo em consultório, o que acontece?
Acorda pela manhã, toma um café mais ou menos, ou só um pão, ou não come, ou só uma fruta, uma proteína no almoço, passa o lanche sem nada, ou às vezes vai num café com a amiga, come alguma coisa assim muito por fora, e à noite também não janta, ou come só um pãozinho e falta proteína. Então, na grande maioria das vezes, proteína uma vez ao dia, ou duas, e uma quantidade muito inferior. Muito inferior. E nós mesmos já temos dificuldade com esse volume de proteína. Sim. Então, se a gente não tem essa ingestão suficiente de proteína, às vezes entrar com alguma suplementação também não é interessante e você não vai ter todos esses benefícios. Isso.